na The Economist. Deixa eu pegar aqui a reportagem. Falando, né, que o dólar, essa questão do dólar, o dólar nos Estados Unidos, né? O dólar nos Estados Unidos. Fortalecido vai abalar o mundo. É por isso que eu disse, eu falei no domingo e volto a falar. E volto a falar com vocês que Donald Trump vai entrar na Casa Branca. Por quê? Porque ele vai fortalecer a América e vai destruir a economia mundial. E depois que ele vê a bomba que ele vai estar na mão, ele vai ver a América. Ele vai ver a América afundar economicamente. Existe até uma profecia sobre isso, eu mostrei para vocês. Eu mostrei para vocês isso, que existe uma profecia, né, do cara que profetizou o tiro na orelha. Ele falou que Trump iria ter um monte de processo depois que ganhasse. Iria entrar e depois ele via Trump com a mão na cabeça, desesperado por uma recessão que iria afundar os Estados Unidos. Então, o empoderamento do dólar, meu irmão, afunda as economias. O que vai forçar? É aquilo que eu falei já há lives atrás. Essa matéria que você está vendo aí é da The Economist, tá? Que é da família Rothschild. Ele vai acelerar os países a se desvincular do petrodólar e correr para a China. É por isso que ele entrou. Então, a América pode se fortalecer, mas automaticamente o mundo vai ter que criar uma alternativa para suportar a quebra. E a alternativa é criar uma moeda digital para negociar com a China, com a Índia, com a Rússia, com o Brasil, nas moedas próprias. E o afastamento do dólar vai destruir a economia americana, que já está destruída, né? O pavio já está lá no barril. A hora que explodir. Então, como é muito poderoso, irmãos, presta atenção, a América ainda é muito poderosa, é só através de uma estratégia dessa para destruir os Estados Unidos de dentro para fora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha o que diz a matéria. O fortalecimento do dólar americano vai abalar o resto do mundo. As políticas de Donald Trump podem fazer o dólar disparar. Em 1971, John Connally, então secretário do Tesouro americano, disse aos seus colegas europeus que o dólar era nossa moeda, mas seu problema. Ao longo de meio século seguinte, a economia global se transformou mais. O ditado de Connally ainda soa verdadeiro. Embora o valor do dólar permaneça amplamente definido pelo desenvolvimento doméstico na América, suas oscilações quase sempre enviam ondulações pelo mundo. Uma dessas grandes oscilações pode estar nos planos, já que as políticas econômicas prometidas por Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, parecem destinar a turbinar o dólar. Isso significa problemas para o crescimento ao resto do mundo. O que isso significa, irmãos? É o que eu estou falando. Os países, para não quebrar, vão criar as suas próprias moedas digitais, vão se desvincular do dólar e vão correr para os braços da China. E quando a dívida pública americana não conseguir ser paga porque quem deve não vai querer pagar, explodiu. É simples assim. É simples assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
é muito forte, né, meu irmão? Como o sistema trabalha. Tudo existe um propósito. Não se trabalha sem um propósito definido. E é esse o propósito de Trump voltar. Olha só, a irmã Iguá. Olha lá, Iguacirana. Ela lembrou, a filha dela, Débora, teve um sonho que ela viu claro em janeiro de 2025, matéria falava que o Banco Central não estava mais fabricando moedas e era tudo digital. E o Drex está em janeiro e o lançamento dele. E o lançamento é quando? Do Drex, janeiro. Não vão mais imprimir papel moeda. E aí existe um plano, irmãos. Olha só. Matéria da capa. Ó. O plano de Donald Trump para desmantelar o Estado profundo. Expõe as fraudes e os abusos de poder que tem dilacerado nosso país. Olha o plano que Donald Trump está, irmãos. Primeiro, remitir imediatamente minha ordem executiva de 2020, restaurando a autoridade do presidente para remover burocratas desonestos. Limpar todos os atores corruptos em nosso aparato de segurança nacional e inteligência. Reformar totalmente os tribunais do FISA, que são tão corruptos que os juízes aparentemente não se importam quando são enganados em pedidos de mandato. Expõe as fraudes e os abusos de poder que têm dilacerado o nosso país. Lançar uma grande repressão aos vazadores do governo que conspiram com as notícias falsas para que deliberadamente espalhar narrativas falsas e submeter o nosso governo e a nossa democracia. Torne cada escritório do inspetor-geral independente e fisicamente separado dos departamentos que eles supervisionam, para que eles não se tornem protetores do Estado profundo. Peça ao Congresso para estabelecer um sistema de auditoria independente para monitorar continuamente nossas agências de inteligência, para garantir que elas não estejam espionando nossos cidadãos ou realizando campanhas de desinformações contra o povo americano, ou que elas não estejam espionando a campanha de alguém como espionaram a minha campanha. Continue o esforço lançado pela administração Trump para mover parte da burocracia federal e expansão para novos locais fora do pântano de Washington. Trabalhar para proibir burocratas federais que assumem empregos nas empresas com as quais lidam e que regulam. Promover uma emenda constitucional para se opor aos limites de mandato dos membros do Congresso. Essas são os 10, como se fosse 10 mandamentos aí, para que Donald Trump limpe. E agora eu pergunto para vocês, vocês acham que ele vai conseguir? Ele já está no campo minado, né? Ele já está num campo minado. Ele já está no campo minado. E é a mesma coisa que quando o Bolsonaro entrou no Brasil em 2018, que agora vai, a hora que ele viu o paredão que estava na frente dele, não se moveu para lugar nenhum. Infelizmente, né, a gente está vivendo – . 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
um grande teatro, né, irmãos? É um grande... Tudo é uma grande encenação. É uma grande encenação. Quem olha disso de fora... o problema é o que eu falei domingo, eu volto a falar, irmão. Quando você fala, por exemplo, se você for falar mal de Donald Trump hoje, eles vão dizer que você é de esquerda. Se você falar bem dele, vão falar que você é de direita. A questão não importa quem entra em qualquer presidência de qualquer país do mundo. Tudo existe uma mensagem